Olá, tudo bem? Então vamos aqui para a segunda parte do estudo desse livro, Mãos de Luz. E antes eu quero agradecer as visualizações, achei muito legal. Eu quero agradecer a Vanessa, que mandou uma mensagem super fofa. E achei muito interessante, porque eu voltei lá para ver, eu não estava esperando nenhuma visualização, quanto mais uma mensagem. Então, estão super. E a Vanessa está super convidada a fazer comentários, a ajudar nessa leitura, né, nesse estudo, para que seja rico para todo mundo. Então, antes da gente começar aqui no capítulo 2, o que eu gostaria de trazer é ela falando daquela parte de aumentar a percepção, daquela parte lá que ela falou de estar na floresta e de repente aumentar a percepção geral, né? Para que ela possa sentir as árvores, os animais, sem realmente precisar olhar para eles, mas ver além. Aí eu me lembrei desse livro aqui, Xamã Urbano, do Serge Kahili King, que foi um livro muito legal que eu comprei lá no antigo espaço do Gaspareto, Espaço Luz e Consciência, quando eu ia lá assistir os cursos dele, e daí sempre passava na biblioteca e comprava. Eu comprei vários livros muito legais. E um deles foi esse aqui, que é desse xamã havaiano, que fala, entre outras coisas, ele fala de como ele faz esse processo de entrar. Não é só entrar em contato, mas é de realmente vai se tornar um com os objetos por um tempo, né? E depois ele volta para a consciência dele e o que ele pode perceber disso. E é muito interessante. E aí fica aqui para contar que uma vez lá o carro do meu irmão estava com uma luz que não estava funcionando. Aí depois de ler esse livro eu fui lá e fiz, ele chama de grokking. Fiz esse processo com o carro dele, né? E para tentar entender o que estava acontecendo com essa luz e tentar solucionar. Aí a luz sempre acendia quando eu estava no carro. Mas não acendia com mais ninguém, né? Não acendia só com o meu irmão. E eu achei muito interessante. Então são experimentos, né? Óbvio que esse é um experimento bobinho, mas mostra que tem alguma coisa além, né? Alguma coisa a ser explorada nesse sentido. Então, vamos lá pro. A gente parou na página 29, capítulo 2: Como usar este livro. Este livro foi escrito, em primeiro lugar, para os que estão interessados em se compreenderem e revelarem a si mesmos e o novo método de cura pela imposição de mãos. O trabalho apresenta um estudo em profundidade da aura humana e da sua relação com processos de cura, tanto psicológico como físico. Apresenta uma visão abrangente de um modo de vida dirigido para a saúde e o crescimento. Foi escrito para os profissionais da saúde, terapeutas religiosos e a quantos aspiram a uma saúde física, psicológica e espiritual melhor. Para você que quer aprender a curar-se a si mesmo, este livro é um desafio, pois, como aqui se dá a entender, cura de si mesmo significa transformação de si mesmo. Qualquer doença, seja ela psicológica, física, o conduzirá numa jornada de autoexploração e descobrimento, que virará sua vida completamente do avesso. O livro é um manual para a jornada.
tanto no que se refere à autocura, quanto no que se refere à cura dos outros. Para os curadores profissionais, seja qual for o tipo de tratamento de saúde que praticam, este é um livro de referências que pode ser usado por muitos anos. Para o estudante, é um manual, para ser usado nas aulas sob a supervisão de um curador experiente. Há perguntas no fim de cada capítulo. Sugiro ao estudante que responda a elas sem voltar ao texto que ficou para trás. Ou seja, estude o texto e faça os exercícios nele incluídos. Esses exercícios focalizam não só as técnicas de cura e de visualização, mas também a autocura e a autodisciplina. Focalizam o equilíbrio da vida e o silenciamento da mente para ampliar as percepções. O livro não substitui as aulas. Deve ser usado na aula ou na preparação das aulas. Não subestime a quantidade de trabalho necessária para que alguém se torne competente em perceber os campos de energia e em aprender a trabalhar com eles. Você precisará de experiências diretas de imposição de mãos e da verificação dessas experiências por um mestre curador qualificado. A percepção do campo de energia humana, CH, não só demanda estudo e prática, mas também requer crescimento pessoal. Demanda mudanças internas que aumentam sua sensibilidade, de modo que você possa aprender a diferenciar entre ruídos internos e as sutis informações que recebe, e que só podem ser percebidas pelo silenciamento da mente. Então aqui já acho interessante, porque ela está falando desse aumento de percepção, né? E o como saber se é algo da mente ou se é realmente uma percepção, uma intuição, algo de uma esfera mais elevada. E é preciso saber diferenciar, né, com os ruídos da mente, com o que a gente tem lá no inconsciente, que pode ser, né, só um sistema de traumas, um sistema ali, um sistema já pré-estabelecido do inconsciente familiar, ou enfim, de outras instâncias, mas que não necessariamente é alguma coisa de relevância maior que se aproxima da verdade, né? Da verdade última, que é o que essa percepção do campo da energia humana se propõe, né? A acessar ali a verdade. E ela fala de curso, eu sei que ela, Bárbara Brennan, ela dava um curso, né? E existe o curso de Mãos de Luz, que eu sei também que tem alguns profissionais que dão, profissionais muito bons. Por exemplo, a Zaki Meredith, em São Paulo. Eu sei que ela dá. Ou pelo menos ela dava uns 10 anos atrás. E ela é maravilhosa. Se, por outro lado, sua percepção já ultrapassa os limites da percepção normal dos sentidos, o livro pode ser usado como verificação dessas experiências. Conquanto a experiência de cada pessoa seja única, existem experiências comuns, gerais, que as pessoas têm quando passam pelo processo de ampliação das percepções, ou de abertura do canal, como é frequentemente chamado. Tais verificações servirão para encorajá-lo ao longo do caminho. Não, você não está ficando louco. Outros também estão ouvindo ruídos provenientes de lugar nenhum e vendo luzes que não estão ali. Tudo isso faz parte do início de certas mudanças maravilhosas que ocorrem na sua vida de modo inusitado, porém muito natural. E aqui, né,
o meu adendo de novo, que não sei se é assim, mas pelo menos é o jeito que eu consigo lidar com essas questões, que precisa ter alguma aplicabilidade, né? Porque senão, pelo menos para mim, mas talvez não para todo mundo, mas se, por exemplo, alguma percepção extra que você teve, se você consegue aplicar na sua realidade, né? Aí, não sei, acho que já facilita muito a aceitação dessa percepção e também a comprovação de que ela veio de algum lugar, né? Ou de algum lugar para cima, né? Não para baixo. Ah, não que exista, talvez, acima e embaixo, mas de um lugar bom, né? Da verdade e não da enganação. E aqui a gente está falando de cura, né? Então, realmente, algo só pode ser curado se uma verdade maior foi acessada ali, né? Há provas abundantes de que muitos seres humanos hoje em dia expandem seus 5 sentidos habituais em níveis supersensoriais. A maioria das pessoas possui em certo grau, a alta percepção sensorial, sem percebê-lo necessariamente, e pode desenvolvê-la muito mais com diligente dedicação e estudo. É possível que já esteja ocorrendo uma transformação da consciência e que outras pessoas procuram desenvolver um sentido novo em que as informações são recebidas numa frequência diferente e possivelmente mais elevada. Comigo se deu isso, e você pode conseguir a mesma coisa. O desenvolvimento em mim foi um processo lento, muito orgânico, que me conduziu a mundos novos e alterou quase de todo, minha realidade pessoal. Quero crer que o processo de desenvolver a alta percepção sensorial é uma etapa evolutiva nacional. Nossa, eu tô fazendo vários erros, mas tudo bem, vamos lá. A alta percepção sensorial é uma etapa evolutiva natural da raça humana, que nos leva à fase seguinte do desenvolvimento, onde, em virtude das nossas recém-conquistadas capacidades, teremos de ser profundamente sinceros entre nós. Seria legal, né? Nossos sentidos e realidades particulares já não ficarão escondidos dos outros, mas serão automaticamente comunicados através dos nossos campos de energia. À medida que todos aprenderem a perceber tais informações, veremos e compreenderemos a nós mesmos muito mais claramente do que agora. Você, por exemplo, já pode saber quando alguém está muito irritado. Isso é fácil. Por meio da APS, será capaz de enxergar uma névoa vermelha em torno dessa pessoa. Se quiser descobrir o que está acontecendo com ela num nível mais profundo, poderá localizar a causa da raiva não só no presente, mas também no modo com que ela se relaciona com a experiência da infância e com os pais. Debaixo da névoa vermelha aparecerá uma substância cinzenta, densa, semelhante a um fluido, que transmite uma tristeza pesada. Focalizando a essência dessa substância cinzenta, você provavelmente será capaz de ver a cena infantil que originou esse sofrimento profundamente enraizado. Verá também como a raiva faz mal ao corpo físico. Verá que a pessoa costuma reagir com raiva a certas situações, quando talvez fosse mais útil liberar o choro para pôr fim à situação. Utilizando a APS, você será capaz de encontrar as palavras que ajudarão a pessoa a se desinibir e se ligar
a realidade mais profunda, a encontrar uma solução. Em outra situação, todavia, você verá que a expressão de cólera é exatamente o que se faz preciso para resolver a situação. Então, aqui, só para contar, né, que tive uma experiência, assim, de muito interessante, que teve a questão da confirmação, né? Então, eu era o quê? Não era adolescente, era jovem adulta, devia ter uns 20 e poucos. E aí eu não dormi em casa, morava com os meus pais, não dormi em casa, tinha ido numa festa. Voltei de manhã e fui lá pro meu quarto, dormi. E aí eu deitei na minha cama e eu senti e eu vi subir em cima de mim uma, como se fosse uma geleia verde, assim, e com um aspecto bem viscoso e nojento. E aí eu comecei a passar mal. E aí me veio assim, obviamente, isso aqui não estava aqui quando eu saí. Alguém dormiu aqui, né? Alguém veio aqui no meu quarto. E daí eu perguntei pro meu pai, né? Quem foi no meu quarto, quem tinha dormido lá, quem tinha deitado na minha cama. E aí ele contou que ele tinha ido, que ele tinha discutido com a minha mãe e foi dormir lá. E tava com raiva. Só que logo ele foi embora, porque ele não se sentiu bem no meu quarto. Então, muito interessante. Foi embora, mas parte da energia dele ficou lá, né? E me mostrou que ele tinha ido lá. Foi um registro da presença dele, né? Lá. Então, é isso que ela tá falando aqui, né? Mas que dá pra gente ver isso por querer, né? Não só quando aparece. Legal. Uma vez que essa experiência foi alcançada, nada mais será o mesmo para nós. Nossas vidas começarão a modificar-se de maneiras que nunca teríamos esperado. Compreenderemos a relação entre causa e efeito. Veremos que nossos pensamentos influem em nossos campos de energia, os quais, por sua vez, influem em nosso corpo e na nossa saúde. Descobrimos que podemos redigir nossa vida e nossa saúde. Descobrimos que criamos nossa própria experiência de realidade através desse campo. Nossa, tá bem escuro, né? O CEH, o campo energético humano, é o meio por cujo intermédio tem lugar as nossas criações e pode ser, portanto, a chave para descobrir como ajudamos a criar nossa realidade, como poderemos modificá-las, se assim o desejarmos. Torna-se o meio pelo qual encontramos maneiras de chegar ao interior do nosso ser mais profundo, a ponte da nossa alma, para a nossa vida privada interior, para a centelha do divino que cada um de nós tem dentro de si. E esse campo, ele foi bem estudado, ou está sendo bem estudado, está sendo bem teorizado pelo Rupert Sheldrake, que é aquele biólogo inglês que fala do campo morfogenético. Então, ele tem vários livros, vários experimentos que ele fala da sensação de ser observado. Como a gente sabe, quando andando na rua, por exemplo, a gente sabe quando tem alguém olhando pra gente. Aí a gente vira em direção
ao lugar que a gente percebeu alguma coisa e tem alguém olhando pra gente. Aí, ou porque os cachorros ou os gatos ficam na porta esperando o dono um pouquinho antes dele chegar. Como é que eles sabem que o dono tá chegando? E, e aí ele fala desse campo morfogenético, que é basicamente isso que ela tá falando aqui. O campo de energia humana. Só que eles falam de formas diferentes. Ele fala, ele não vai falar de chakras, pelo menos até onde eu vi, ele fala dessa interação com o meio, né? Como desde como um, oh meu Deus, como o DNA pode conter a forma da pessoa, como que o meu material genético fez esse nariz, exatamente esse nariz. Ele vai falar que existe o campo ali dentro da célula que faz com que o corpo apareça desse jeito, né? Do jeito do bebezinho. E como as espécies se relacionam dentro delas mesmas, como o voo dos pássaros é direcionado por esse campo morfogenético. Enfim, ele é um nome também que surgiu aqui, que faz bastante pesquisa interessante. E que ainda está vivo, né? Que é legal. Tá. Quero animá-lo a mudar seu modelo pessoal do que você é, enquanto o conduzo através do mundo da alta percepção sensorial, APS, ao mundo do campo de energia humano. Você verá que seus atos e seus sistemas de crença afetam e ajudam a criar sua realidade, para melhor ou para pior. Assim que você o enxergar, compreenderá que tem o poder de alterar as coisas que não gosta e de relevar as de que gosta em sua vida. Isso exige muita coragem, busca pessoal, trabalho e sinceridade. Não é um caminho fácil, mas é sem sombra de dúvidas um caminho que vale a pena. Esse livro ajudará a mostrar-lhe o caminho, não só através de um novo paradigma para o seu relacionamento com a sua saúde, mas também para seu relacionamento com a sua vida inteira, com o universo em que se encontra. Dê a si mesmo algum tempo para experimentar esse novo relacionamento. Permita a si mesmo ser a luz daquela vela que se expande para o universo. Dividi o livro em seções que focalizam, primeiramente, uma área de informações a respeito do campo de energia humano e do seu relacionamento com você. Como você deve ter lido, a primeira seção trata do lugar do campo áurico na sua vida. Que relação pode haver entre você e esse fenômeno descrito pelos místicos há tanto tempo? Onde ele se ajusta na sua vida? De que serve ele, se é que serve de alguma coisa? Os estudos de casos têm mostrado o modo com que o conhecimento do fenômeno altera a face da nossa realidade. Jenny, por exemplo, compreendeu que precisava reservar um período de tempo significativo de tratamento para poder ter filhos. Jenny tomou a própria saúde e a própria vida nas mãos, onde sempre estiveram, na verdade, e modificou um futuro possivelmente desagradável por um mais feliz, que preferiu.
Esse tipo de conhecimento pode levar-nos a todos a um mundo melhor, a um mundo de amor, nascido da compreensão profunda, a um mundo de fraternidade em que inimigos se tornam amigos, à mercê dessa compreensão. A segunda parte lida mais especificamente com os fenômenos do campo de energia. Descreve-os do ponto de vista da história, da ciência teórica e da ciência experimental. Depois de tratar desses assuntos exaustivamente, passo a descrever o CEH do meu ponto de vista pessoal. Mistura de observação e teoria combinadas com as conclusões de outros encontradas na literatura. A partir dessa informação se desenvolve um modelo de CEH, campo de energia humana, que tanto pode ser usado no trabalho psicológico quanto no trabalho de cura espiritual. A terceira parte apresenta minhas conclusões sobre a relação entre o CEH e a psicodinâmica. Mesmo que você não se tenha interessado pela psicoterapia nem pelo processo pessoal no passado, esta sessão lhe parecerá muito esclarecedora em termos de autodescobrimento. Ela o ajudará a compreender não só o que o faz agir, mas também o modo com que você age. Esta informação é muito útil para os que desejam alcançar, além dos limites normais da psicologia e da psicoterapia do corpo, visões mais amplas de nós mesmos como seres humanos e da nossa realidade energética e espiritual. Tais capítulos proporcionam sistemas específicos de coordenadas que se destinam a integrar os fenômenos do campo de energia humano na psicodinâmica prática. Durante o aconselhamento, apresentam-se desenhos das mudanças do CEH. Aos que se interessam pelo autodescobrimento, este capítulo proporcionará um novo reino em que a realidade das suas interações no campo de energia, na vida cotidiana, assumirá um significado novo e mais profundo. Eu quero isso, de poder olhar para o campo de alguém, ou na verdade do meu, né? E de alguém também, das pessoas, e poder ver o que está ali, para poder agir, né? Para melhorar. Depois que você tiver lido o livro, encontrará meios práticos de utilização da dinâmica do campo de energia em seu relacionamento com entes queridos, filhos e amigos. Isso o ajudará a compreender melhor o que acontece no escritório, nas relações com as pessoas com as quais você trabalha. Como alguns trechos dessa sessão são muito técnicos, o leitor poderá querer pular parte do material. Capítulos 11, 12 e 13. Você talvez queira retroceder quando tiver perguntas mais específicas para fazer a respeito do funcionamento da CEH. A quarta parte desse livro trata toda a questão do aumento de nossos campos de ação perceptivos. Vale dizer o que isso significa num nível pessoal, no nível prático e num nível mais amplo em termos de mudar a sociedade em que vivemos. Dou explicações claras das áreas em que as percepções podem ser ampliadas, da experiência da ampliação em cada área e do modo com que se pode fazê-lo. Forneço também uma estrutura teórica em que se podem colocar as experiências e implicações em larga escala para a humanidade quando nós, como grupo, nos movemos nessas mudanças que não só nos afetam como indivíduos, mas também alteram toda a estrutura da vida humana tal como a conhecemos. A quinta parte lida com o processo de cura espiritual. Chamo-lhe cura espiritual porque está sempre ligada à nossa natureza espiritual inata. Essa parte apresenta experiências técnicas de tratamento relacionadas com o CEH. Contém desenhos das mudanças do campo áurico durante os tratamentos. Delineia claramente técnicas de tratamento nas diferentes camadas do CEH.
combina a informação sobre percepções ampliadas fornecidas na quarta parte, com a cura, para permitir ao curador, muito eficientemente, iniciar o processo de cura em si mesmo e nos outros. Por não ser a maioria dessas técnicas fácil de aprender, você terá provavelmente de estudá-las numa classe. Explicações escritas de algo tão especializado servem para ajudar o estudante a familiarizar-se com o assunto, mas não se propõe a ensinar as técnicas. Será preciso receber instruções pessoais de alguém que saiba operar essa cura para que você se capacite nela. A verificação da sua experiência por um curador qualificado é muito importante. Para tornar-se curador profissional, você terá de fazer muito trabalho didático, prático e pessoal. Quem realmente o desejar poderá tornar-se hábil no tratamento e na canalização. Você precisará estudar e praticar para desenvolver suas habilidades como em qualquer outra profissão. Estou certo de que algum dia, num futuro não muito distante, haverá programas oficiais de tratamento e canalização pela imposição das mãos. Já tem, né? Se não me engano, já o passe, né? O passe energético dos espíritas já foi validado pelo SUS? Eu acho que sim, já foi estudado também. Já foi estudado, tem estudos sobre o passe que comprovam a eficácia. Junto de um grupo controle, né? Gente que recebeu o passe e gente que não recebeu o passe. Se você quiser tornar-se curador profissional agora, terá de encontrar alguém que já o seja e tornar-se seu aprendiz. Então, até onde eu sei, a Zaki Meredith, em São Paulo, ela dá esse curso, ou dava esse curso de mãos de luz. Ela, inclusive, conheceu o Rupert Sheldrake e ajudou num trabalho dele, uma pesquisa dele, bem legal. A sexta parte fornece um estudo minucioso do caso de David, em que o cliente tem um papel ativo na própria cura. Mostra como o cliente se torna curador. A sexta parte focaliza, portanto, os métodos de autocura e delineia as etapas seguintes para os que desejam praticar a cura, mostrando como restabelecer a saúde e o equilíbrio e como mantê-los. Descrevem-se as fases pessoais de desenvolvimento para que a pessoa se torne curador e completam-se com as perguntas: que é saúde? Quem é curador? Legal. Deixa eu ver aqui. Então, capítulo 3. Nota por aqui. Nota sobre o treinamento e o desenvolvimento da orientação. Acredito ser muito importante para o curador possuir um bom treinamento técnico. Métodos de aconselhamento, anatomia, fisiologia, patologia e técnica de massagens, assim como algum conhecimento de acupuntura, homeopatia e curas pela dieta e por meio de ervas. Os outros métodos de aconselhamento são quase sempre associados à imposição das mãos, pelo curador ou por outros profissionais da saúde que estejam trabalhando no caso. O curador deve ter algum conhecimento desses métodos para compreender como eles se concatenam para tornar completa a cura e poder comunicar-se com outras pessoas envolvidas no caso,
Vários outros métodos de tratamento da saúde podem ser indicados através do canal do curador, ou seja, pela intuição, né? E realmente, né, a gente só consegue ter uma intuição daquilo que já tem ali um caminho, né? Não adianta a gente ter por exemplo, uma intuição ou uma visualização, não sei, uma visão de um fígado doente se a gente não sabe onde fica o fígado, qual que é o desenho do fígado, né? Então, realmente faz sentido estudar tudo isso, estudar anatomia, massagem também, né? Vários outros métodos. Ah, tá. O curador precisa conhecer anatomia e fisiologia para ajudar a interpretar a informação que está recebendo. Acima de tudo, precisa ser capaz de trabalhar com outros profissionais da medicina para ajudar o cliente a curar-se a si mesmo. Meus estudos incluíam um bacharelado em física e um mestrado em física atmosférica, ambos conseguidos numa universidade estadual. Fiz 5 anos de pesquisa com instrumentação de satélite de tempo para a NASA. Completei 2 anos de estudo de aconselhamento bioenergético, 1 ano de massagem terapêutica, 2 de anatomofisiologia, 2 de especialização com estados alterados de consciência, especificamente em técnicas de relaxamento profundo, 1 ano de homeopatia, 3 de estudo de energética central, 5 de formação para assistente de Pathwork e vários anos de estudo com curadores por todo o país, tanto em aulas particulares como em seminários. Também pratiquei e trabalhei com pessoas e seus campos de energia em grupos por mais de 15 anos. Como eu já era conselheira praticante, ficou estabelecida a maneira pela qual os clientes podiam procurar-me para que eu os tratasse. Os interessados limitavam-se a marcar hora. Um número cada vez maior de pessoas solicitava curas em lugar de terapia, e a prática do aconselhamento foi se transformando aos poucos em prática de cura. Finalmente, tive de deixar o trabalho de aconselhamento psicológico para outros que se especializavam nisso e comecei a aceitar as pessoas unicamente para a cura. Durante esses anos, envolvi-me também em várias experiências para medir o campo de energia humano. Somente depois de tudo isso me senti qualificada para praticar curas na cidade de Nova York e para começar a ensinar e a dirigir seminários. Não é fácil tornar-se um curador, assim como não é fácil fazer bem feito o que quer que seja. Precisamos não só de treinamento espiritual, como também de treinamento técnico. Precisamos passar por testes de autoiniciação que desafiam as partes fracas da nossa personalidade e desenvolver o nosso centro, o nosso anseio, o nosso propósito criativo. O curador experimenta esses testes como se eles viessem de fora, mas na realidade isso não acontece. O curador os cria a fim de ver se está pronto para lidar com a energia, a força e a clareza que desenvolve em seu próprio sistema de energia, à medida que cresce como curador, se é capaz de fazê-lo. Essa energia e essa força precisam ser usadas com integridade, sinceridade e amor, pois a causa e o efeito estão sempre funcionando em cada ação. Você sempre receberá de volta o que fizer aos outros. A isso chamamos karma,
assim como aumenta a energia que flui através de você como curador, assim também aumenta a sua força. Se der a essa força um emprego negativo, verá que a mesma negatividade volta para você. Então a frase lá do Peter Parker, né? Do Homem-Aranha, da tia do tio do Homem-Aranha. Com grandes responsabilidades, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Por isso que é importante estudar, né? Quem que falou isso? O Hélio Couto, eu acho. O pior. Ai, como é que é a frase? É basicamente o pior mago é o que acha que já tá pronto, é o aprendiz que acha que já tá pronto para tudo. É aquelas pessoas que às vezes vão fazendo coisas nesse campo sem saber com o que estão lidando, né? Porque as consequências vêm, né? Enfim. À medida que minha vida se desdobrava, a mão invisível que me guiava tornou-se mais e mais perceptível. A princípio, eu o percebi vagamente. Depois comecei a ver seres espirituais como numa visão. Em seguida, principiei a ouvi-los falando comigo e a senti-los tocarem em mim. Agora aceito o fato de que tenho um guia. Posso vê-lo, ouvi-lo, senti-lo. Ele confessa que não é masculino nem feminino. Olha que curioso. Ele diz que em seu mundo não há divisões ao longo de linhas sexuais e que os seres de seu nível de existência são indivíduos. Ele diz que se chama Heyoan e que quer dizer o vento que sussurra a verdade através dos séculos. Seu aparecimento na minha vida foi lento e orgânico. A natureza do nosso relacionamento cresce todos os dias, à proporção que eu sou guiada para novos níveis de entendimento. Você o verá crescer quando passamos juntos por essa aventura. Às vezes eu simplesmente o chamo metáfora. Ao longo desse livro, partilharei com vocês alguns exemplos mais óbvios de orientação e de sua força. Aqui desejo mostrar-lhe a sua simplicidade e o modo como trabalha. O tipo mais simples de orientação surge-nos todos os dias, e muitas vezes por dia, em forma de mal-estar, afirma Heyoan, que se nos limitássemos a prestar-lhe atenção e a segui-lo, raramente ficaríamos doentes. Em outras palavras, o fato de atentarmos para o incômodo que sentimos nos recoloca em equilíbrio e, portanto, nos devolve a saúde. Esse desconforto pode manifestar-se em nosso corpo de forma física, como mal-estar físico ou dor. Pode manifestar-se em qualquer nível do nosso ser, emocional, mental ou espiritual. Pode manifestar-se em qualquer área da nossa vida. Heyoan pergunta: onde está o desconforto na vida do seu corpo? Há quanto tempo você sabe da sua existência? O que é que ele lhe diz? O que foi que você já fez a respeito? Então, isso aqui é muito legal. Muito legal. Não sei se é exatamente isso que é.
Não sei se isso vai vir para frente ou se é exatamente isso que ele está falando, mas uma forma interessante de lidar com aspectos internos é você falar, conversar com esses aspectos. Isso eu aprendi com o Gasparito lá atrás. Que, por exemplo, você tem uma dor de cabeça. Aí, vai lá, que forma tem essa dor de cabeça? O que que ela tá te falando? Se ela pudesse falar alguma coisa, o que que ela tá te falando? Que cor ela tem? O que que ela quer? Ela quer que você preste atenção em alguma coisa? No quê? Ela tem a voz de alguém? Ela tem o rosto de alguém? Ela se assemelha a alguém de alguma forma? Isso eu tenho feito comigo, mas dá para fazer mais ainda. Com qualquer parte do corpo. E até para agradecer. Isso, pelo menos quando eu faço para agradecer com o meu corpo, vem uma sensação de expansão e de gratidão e de amor muito forte. Eu fazia para agradecer as minhas células. Então, eu falava assim, agora eu tô me comunicando com cada célula minha, e aí eu falava o que eu queria falar para as células, e bem rapidamente eu sentia um bem-estar muito grande. Então é bem legal. Se responder a essas perguntas com toda sinceridade, você verificará o quanto tem negligenciado o melhor instrumento que possui para manter-se saudável, feliz e sábio. Qualquer desconforto em qualquer lugar na vida do seu corpo é uma mensagem direta dirigida a você a respeito do quanto está fora de alinhamento com o seu verdadeiro eu. Seguir a orientação nesse nível simples resume-se em descansar quando estamos cansados, em comer quando estamos com fome, em comer o que o nosso corpo precisa e quando precisa. Significa cuidar de uma circunstância da vida que nos aborrece ou modificá-la. Até que ponto fomos capazes de estruturar nossa vida para podermos fazer essas coisas? Convenhamos que a tarefa não é fácil. Não é fácil mesmo. Ainda mais com tudo que tem de automático, né? A gente tende a, a querer ficar muito yin, né? Pensando em yang. Não, a gente tende a querer ficar muito yang, porque o mundo é muito yang, né? No princípio masculino ali, de querer organizar tudo. Então você já deixa a sua rotina organizada, você já faz certos exercícios para algumas coisas que você quer, exercícios físicos, você tem uma certa dieta. E de repente fica pouco espaço pro yin, né? Para deixar ali a fluidez, para deixar, né, a força mesmo da vida se manifestar, e de repente você não quer comer mais aquelas coisas que você está comendo, ou seu corpo está precisando de outra coisa, de outros nutrientes. De um outro tipo de exercício, outros lugares, de um outro emprego, de um outro país, de um outro planeta. Mas aí não dá, né? Enfim. Então, mas é interessante, né? Então isso aqui contradiz um pouquinho, pensando aqui, com aquela positividade em tudo dá graças. Não, acho que não contradiz, não. Com a questão de você ser grato a tudo que você tem, você precisa ser grato, mas também precisa perceber, deixar espaço para perceber
se aquilo está fazendo bem, se ainda faz bem no momento presente, ou se foi uma coisa que fez bem no passado, mas agora já não faz mais bem. E entender, né, essa impermanência. Acho que, de novo, essa ideia, essa impermanência, esses ciclos. Que realmente tudo é cíclico e impermanente, então uma coisa que foi não é mais uma coisa que deu certo, não é só copia e cola para sempre, né? Porque senão nós seríamos robôs. E é preciso deixar esse lado yin, esse caos, essa pureza energética, né? Centelha divina, que com certeza não dá para colocar a centelha divina numa agenda, né? Então é balancear o yin yang. A proporção que presta mais atenção às suas necessidades pessoais, reparando nas mensagens internas que lhe chegam em forma de desconforto, você se tornará mais equilibrado e mais claro. Isso lhe dará mais saúde. A prática de prestar atenção acabará por trazer-lhe também os fenômenos de orientação direta ou verbal. Você pode começar recebendo diretrizes verbais muito simples de uma voz interior, uma voz que você ouve dentro de si mesmo, mas que reconhece ter vindo de fora. Há 2 pontos importantes acerca do aprender a seguir a orientação. O primeiro é que você precisa praticar a recepção da orientação para si mesmo antes de estar apto a recebê-lo para os outros. O segundo é que as informações ou diretrizes que você receber poderão ser muito singelas para ser de início totalmente destituídas de importância. Na realidade, talvez se lhe afigure completa perda de tempo seguir qualquer uma delas. Acabei percebendo que existe uma razão para isso. Mais tarde, quando estiver canalizando informações importantes a respeito da vida de outra pessoa ou informações específicas sobre uma doença, um canalizador profissional obterá informações que não farão sentido algum, ou parecerão irrelevantes ou inteiramente erradas. Pode ser, mas na maior parte do tempo é a mente racional que funciona. As informações transmitidas através de um canal claro estão muitas vezes além do que a mente racional do canalizador pode compreender. Nessas ocasiões, o canalizador precisará de muita experiência anterior para se lembrar de todas as outras vezes em que as informações não faziam sentido quando eram transmitidas, embora mais tarde se revelassem utilíssimas e perfeitamente compreensíveis, com a chegada da totalidade delas. Perceba agora que durante a hora gasta em curar e canalizar, receberei informações de um modo não linear, que aos poucos vai criando uma imagem compreensível, que fornece maior número de informações do que seria possível de um modo simplesmente racional ou linear. Então, é bem isso, né? Que eu estava falando. Deixar ali o espaço para o yin. Deixar um pouco a linearidade para lá e abraçar um pouco o caos, né? Ou aceitar o caos, ou não querer que tudo seja muito organizado. Eu acho que isso me pega muito nessas questões.
interessante, porque eu quero que tudo seja muito lógico. Quero que, né, a espiritualidade me mande uma mensagem, um e-mail, por favor, bem organizadinho. Mas não é assim, né, que acontece. As coisas vêm e você que se vire para depois organizar, né, as, as informações. Mas é muito interessante. Então eu vou parar por aqui hoje na minha página 38, né? Tá falando nova edição, da edição de 2018. Não é nova mesmo. E aí na próxima semana a gente continua. Só faltam 2 páginas aqui. Tudo bem. Então tá bom. Quem chegou até aqui, muito obrigada. E deixe os comentários aí, as percepções. Que percepções vocês têm? Experiências também. É legal, né? A gente compartilhar e trocar essas percepções. Então tá bom, muito obrigada e até mais.